Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de um filmaço. Sabe aqueles filmes que mexem com você e tu fala, fizeram a história da minha vida sem minha autorização? É Vidas Passadas. Efraim Fernandes aqui, e quem nunca reencontrou um grande amor na vida, nem que fosse para perder de novo. Fala galera, aqui é a Camilinha, mais uma vez aqui com vocês. Esse filme é aqueles filmes que a gente fica assim, caraca, cara, isso aí é minha vida. E agora? Beijão, Mesquita! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Melqui Rodrigues, estou aqui pela segunda vez participando do MesaCast, dessa vez para falar desse filmaço, que na minha opinião muito injustiçado no Oscar, deveria ter levado pelo menos uns 2, 3 prêmios aí, mas enfim, que é Vidas Passadas, um filme que realmente me tocou muito e vai ser um prazer poder comentar com essa galera top sobre esse filme maravilhoso. Cara, pois é, né? O poder do cinema, né? Esse filme, que eu acho um filmaço, ele chegou no catálogo do Telecine. Alô, Telecine, falar nisso, ó, Telecine, se quiser patrocinar o Mesa pra 4, a gente tá aqui, né, fazendo jabá de graça, né, vai que. Mas o filme, ele trata justamente sobre isso, né, sobre relacionamentos, intimidade. A Nora fala no filme sobre o conceito de Yin Yun, acho que eu tô falando certo, que tem a ver com providência, destino, relacionamento entre pessoas que se estendem em outras vidas, reencarnações. Então eu gosto desse conceito que ela explica pro Arthur, né, quando eles se encontram uma primeira vez, né? E esses micro instantes de quando você conhece alguém, ela até brinca falando sobre isso, né? Esses micro instantes que você conhece alguém, fica de frente para essa pessoa e você tem a impressão de já tê-la conhecida quando você acidentalmente esbarra nela. E eu queria que vocês me dissessem justamente as suas impressões sobre esse filme maravilhoso, dirigido pela Celine Song, e esse filme foi levemente baseado na vida dela. Cara, gostei muito, assim, eu não sei se eu já posso falar do final do filme. Irmão, largo spoiler aqui, não tem essa não, aqui pode largar. Enfim, acho que a gente tá muito acostumado com esses filmes de romance que a pessoa larga tudo, fica com a outra, ou que rola uma traição, sabe? Assim, um último beijo e fica tudo escondido. E nesse filme não, e foi uma grata surpresa, né? A gente mostra aí a protagonista encontrando esse amigo de infância, que vai ser sempre um e se, né? E se eles tivessem ficado juntos? E se ela tivesse abandonado, decidido terminar com o casamento com o marido dela para poder ficar com esse romance, né? Da infância. Confesso que era aí. Eu pensei, durante até uma certa parte do filme, que isso que fosse acontecer, sabe? Que ela fosse, largar o marido dela pra ficar com ele, mas não foi o que aconteceu. Então, mexeu muito comigo, né? Com as escolhas que a gente faz, né? Ela tinha um relacionamento consolidado com o marido dela, né? O carinha tadinho, muito bacaninha até. E, assim, era aquela grande escolha, né? Botar em jogo uma história consolidada por uma coisa que ela não tem certeza, era um amor de infância, botar tudo em jogo ou continuar no que ela já tinha ali consolidado. E o marido dela era um cara legal, dá pra ver pelo filme, né? Que eles têm uma relação super bacana. Então, assim, realmente seria válido colocar tudo em jogo, né? Ela pensa nesse tipo de questão. E o que eu acho também muito bacana, que eu acho que a gente não tá, pelo menos não tá acostumado a ver muito nos filmes de romance, por exemplo, é tomar as decisões com muita maturidade, né? Eu confesso que eu fiquei assim, cara, eu não conseguiria fazer isso. No primeiro momento que eles se reencontram, né, que eles ficam tendo aquele diálogo pela internet e tudo mais, ela tá num lugar, ele tá num outro lugar, do outro lado, assim, e ela começa a perceber que continuar aquela relação significaria deixar os objetivos dela para trás, porque ela tem os objetivos, ela quer ir para os Estados Unidos. Eu não lembro se nessa parte ela já tinha ido, eu acho que ela estava no Canadá, não lembro, me corrijam se eu estiver errado, mas ela tinha um objetivo para
vida dela, para a carreira dela, para o que ela queria fazer. E manter essa relação com ele e afastá-la desse objetivo, né? Então, o que ela podia fazer? Se ela continuasse aquele objetivo de vida, ela ia precisar sim se afastar dele. Se ela escolhesse ele, ela ia ter que abdicar dos projetos que ela tinha. E ela, nesse momento, decide ter os projetos dela, né? Abdicar daquela relação. Então, assim, é uma decisão bastante madura até, coisa que nós não conseguimos fazer, eu com certeza não, e não é muito comum, sabe, a gente encontrar essas coisas dentro desses filmes, é tudo sempre muito fantasiado, né, vou largar tudo, vou pro outro lado do planeta, atrás de um amor, sendo que na vida prática existem outras questões a serem levadas em consideração, e eu acho bacana isso nesse filme, né? Que não é um filme muito... é muito amor platônico e tudo mais. Não, é assim, dia a dia, né? São as decisões que você toma dentro da sua vida com relação às outras pessoas. Eu acho que não existem escolhas fáceis, né? Eu ia até perguntar pro Melk se ele tomou partido, né? Se ele queria que ela voltasse pro antigo amor dela, ou se ela ficasse com o atual marido, ou ficasse sozinha, ou ficasse com uma terceira pessoa que não tem nada a ver. É difícil porque, assim, eu me enxerguei um pouquinho em cada personagem, então é difícil você fazer escolhas, e eu não demonizo a escolha que a Nora fez, porque, porra, ela tem que pensar na vida dela, cara. Ela acabou de... Ela conseguiu, tinha todo um planejamento de vida nela, pra ela, né? Quando ela saiu da Coreia com os pais, pra ir pro Canadá, depois pros Estados Unidos, pra chegar e interromper essa jornada de... né? É uma decisão muito difícil. Eu queria saber o que o Melk tá achando dessas decisões, dessas escolhas que a nossa protagonista maravilhosa fez nesse filme. Então, na primeira vez que eu assisti, e quando ela tomou justamente essa decisão, tipo, vamos nos parar, né, um pouco de conversar, porque eu tenho um foco, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo de fazer isso e aquilo. E eu confesso que na primeira vez que eu assisti, eu achei uma atitude até um pouco egoísta da Plan. Porque eu fiquei assim, poxa, mas vocês estavam se entendendo. Nessa época ela ainda não tinha conhecido o rapaz, né? Quando você vê o andar da carruagem, e principalmente quando eu assisti pela segunda vez, que eu entendi que aquilo foi uma decisão muito difícil, como vocês tinham pontuado, mas que também tinha que acontecer para os dois poderem amadurecer, não apenas ela. Ela falou assim no conceito dela, eu preciso buscar o meu objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho que fazer isso e tal, mas isso também serviu para ele. Isso serviu para que ele não vivesse apegado a uma pessoa. Então, eu confesso que sim, que foi uma decisão muito, muito difícil. Eu, no lugar dela ou no lugar dele, eu não sei qual decisão eu teria tomado. E, além disso, eu também achei uma maturidade muito grande também do esposo dela, né? Porque não é todo mundo assim, não é todo marido que vai aceitar de boa vontade que a esposa se encontra com um amigo, um amorzinho de infância, né? Um amorzinho do tempo de criança. Então, eu achei assim que os personagens, eles têm um nível de maturidade assim muito grande, que eles me deixaram muito reflexivo nessa questão. Isso é muito interessante. Tem uma cena que eu acho que é um tipo de coisa que acho que todo mundo que passou por um relacionamento, eu já passei por isso, muita gente passa por isso, que tem a cena do banheiro. A cena do banheiro, ela tá falando sobre o Hae-sung, e aí ela começa a falar sobre o quão coreana ela se sente com ele, e o quão coreano ele é, como é que ela se sente, né, lembrando do passado. E, cara, a cara do Arthur, né, tipo assim, tá, aí você se sente atraída por ele? Cara, assim, não teve briga, sabe, não teve nada disso, mas eu senti um clima de tensão ali, um desconforto, principalmente, é um desconforto que o Arthur tá sentindo, ele tá sentindo um desconforto nessa hora, que tá pensando assim, porra, negão, fudeu, cara, o cara chegou e o cara pode levar minha mulher embora. E ao mesmo tempo eu me identifiquei com esse tipo de coisa, porque eu já tive esse tipo de conversa no meu relacionamento. E é a típica conversa de casal que não é nada agradável de se ter, sabe? Por mais tranquila e aparentemente despretensiosa que possa parecer. E aí ela vem com aquela
perguntinha filha da puta, que é: você tá bravo comigo? Ele responde: não, nada a ver e tal. Então eu acho que são essas pequenas nuances que são de fato coisas que acontecem num relacionamento que me fazem comprar esse filme, sabe? E eu fiquei pensando no Arthur, cara, porque assim, em uns momentos eu tava torcendo, pô, cara, vai ser legal esse reencontro. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, tem o Arthur. Porra, o Arthur é um cara bacana. Ele no primeiro momento ele pode até parecer meio babaca, mas depois tu vê que ele realmente tá investindo no relacionamento, ele realmente tem sentimento por ela, e tu pensa, putz, cara, o Arthur, não, cara, mas e aí? Cara, é difícil, cara, de escolher lado sobre esse filme. É verdade, é muito difícil escolher um lado mesmo. Hora eu ficava torcendo pelo Arthur, hora eu ficava torcendo pelo... eu esqueci o nome do amigo de infância. Eu acho que é Hae-sung. É, Hae-sung. Hae-sung. Eu ficava dividido, eu acho, assim... Eu não sei até que ponto o Arthur foi, tipo, um marido legal que deixou ela tomar suas próprias decisões, sabe? Eu achei isso legal, mas eu também fico me perguntando até que ponto isso foi saudável pra ele, sabe? Não sei, fiquei um pouco com pena dele. Principalmente naquela cena do restaurante que eles dois começam a falar em coreano e o Arthur fica completamente só ali existindo naquela cena, né? Que eu acho que é uma cena super emblemática do filme. Pô, essa cena é genial, hein? E aí eu fico assim, cara, mas até que momento é válido ele tipo, vou te dar espaço pra você escolher, né? A nuance entre te dar espaço e estou sendo um trouxa é muito fina, não sei. Porque assim, eu entendo a decisão dele não forçar o fluxo, ele deixar rolar. Porque se ela realmente voltar, ela vai voltar porque ela quer. E aí isso é legal, a pessoa tomar a própria decisão e... Não, cara, eu escolho você. Mas ao mesmo tempo, cara, é difícil porque tu fica assim, mano, eu posso perder essa garota porque eu vejo que ela tem uma ligação com ele que eu nunca vou ter. É uma ligação muito específica que os dois têm, que a gente não tem. Não que o sentimento pelo Arthur seja menos intenso ou não seja significativo quanto foi com o outro cara. Mas tu sente que os dois ali têm uma ligação muito específica que vem desde a infância e o cara deixou rolar, meu irmão. Porra, meu irmão, se fosse qualquer outro cara, porra, tava surtando, cara. Tava surtando. E assim, e nessa cena, ele tava entendendo mais ou menos o contexto, sim, porque ele tava aprendendo coreano por ela. Já tinha um tempo. Então, assim, ele meio que tava ligado. Ainda que ele não soubesse exatamente as palavras, ele já tava ligado no que tava acontecendo. E tem um trecho também, em que na hora que eles estão deitados, que ele conversa, ele fala com ela que você fala enquanto tá dormindo e você fala coreano. Aí ele até fala, é por isso que eu tô fazendo curso de coreano, porque eu queria... Aí ela pergunta, mas por quê? Pra entender o que eu falo enquanto eu tô dormindo? Aí ele responde, sim, porque eu sinto que tem uma parte dentro do seu mundo que eu não sou bem-vindo. Cara, essa parte me destruiu. Que tipo, ela fala coreano e tal, e ele se sente meio que um intruso. E eu lembro que tem uma cena que ele fala que não tem como eu competir com isso, ou seja, com o Hae-sung, porque eles cresceram, se conheceram na infância e tal, os dois são naturalizados coreanos, tiveram esse grande amor, e eu senti de fato que ele estava tendo sim esse desconforto. Eu acho que qualquer um de nós aqui iria sentir também. E o que eu achei interessante foi que o Arthur, ele deixou o caminho aberto, como você tinha falado, que ele não quis se intrometer, ele quis deixar o fluxo rolar. Porque realmente, se ela quisesse voltar para ele, pro Hae-sung, ela iria voltar por vontade própria e não porque ele tentou impedir ou fez alguma coisa que fizesse com que ela desgostasse dele. O que não aconteceu de maneira nenhuma. Mas realmente é muito difícil, assim, porque, como a Camila tinha pontuado, que, poxa, beleza, ele deixou ela encontrar com ele, deu toda a liberdade para ela, teve essa cena muito emblemática do bar, deles conversando em coreano, ele ali meio peixe fora d'água, só que até que ponto ele iria permitir?
até quando ele iria afrouxar essas rédeas, eu posso usar mais ou menos esse termo, até quando ele iria afrouxar e quando seria o momento certo de começar a puxar, opa, peraí que não é bem esse lado, né? Eu acho que ele iria embora, eu acho que ele ia esperar a decisão dela, mas assim, eu acho que se ele sentisse realmente, tipo assim, daqui não passa, ela vai embora realmente, ele seria o cara que sairia de casa, ele seria o cara que fala, não, você não precisa falar nada, eu já sei, e iria embora, porque ele até brinca numa cena falando o seguinte, que se tudo desse errado, ele fica se comparando com o Haesung e tal, brincando, eu gosto muito porque assim, dizem que as pessoas mais fodidas psicologicamente, ou que tiveram mais decepções, elas escondem essa dor através do humor, né, e eu gosto muito do humor, não é que ele é um cara que me faz rir, mas ele tem umas sacadas que ele falou o seguinte, que se tudo desse errado, ele teria uma boa história para um livro, né, porque os dois são escritores, né, então isso seria uma experiência com a qual ele poderia fazer um livro. Ele fala de uma maneira assim, aparentemente despretensiosa e tal, uma cena meio boba assim, mas eu achei que isso fala muito do relacionamento que eles fala muito da psicologia que esse cara tem, sabe? Tipo, não é que ele não vá lutar por ela, mas assim, eu acho que é importante ela tomar a decisão, porque ela já sabe o quanto ele se importa com ela. Ele deixar ela tomar a decisão, ele não interferir, seria uma prova e uma segurança pra ele, pra sentir que ele tá se sentindo desejado e que ele é a escolha. Por isso que ele não interferiu em momento nenhum. Muito provavelmente, muito homem nessa relação, né, numa relação igual a essa, eu não sei se esse tipo, eu não sei como é que se a interação seria, por exemplo, com casais homoafetivos. Eu não sei como é que funcionaria a dinâmica com casais homoafetivos. Mas enquanto hétero, o meu posicionamento era, caraca, mano, porra, o ex-namorado da garota chega, ela fica balançada pelo cara, ela não vê o cara há 25 anos, porque eles têm 2 reencontros, né? Um nos primeiros 12 anos e depois nos outros 12 anos. Cara, qualquer cara no momento desse ia ficar no mínimo desconfortável e teria uma conversa sobre isso. E o jeito como ele lida com as coisas, essa coisa do, como é que eu posso dizer, do não fazer e esperar, eu acho legal nele, mas eu acho que é uma coisa que nem todo mundo teria, essa inteligência emocional de, cara, tem coisas que eu não posso controlar, eu tenho que deixar rolar. Então eu gosto muito daquele finalzinho, quando os dois estão indo embora, e aí, tipo, eles não falam nada e a câmera, tipo, é um plano de sequência, assim, é simples, mas a cena é muito significativa. Os dois estão indo, eles se abraçam, depois ela vai embora, ela abraça o marido e tá chorando porque ela tá de luto por um amor perdido com o atual. Caraca, mano, cara, eu achei isso muito louco. As pessoas são muito evoluídas espiritualmente pra isso, cara, porque eu não sou. Cara, eu ia falar dessa cena agora, que você disse. Foi justamente naquele momento ali do Uber, né, que ela tá pedindo Uber pra ele, que eu fiquei assim, cara, pelo menos um beijo, será que não vai rolar? Porque, pô, né, já tá aqui. E é isso, sabe? Não acontece. E aquilo ali me pareceu, assim, a despedida deles daquela vida, sabe? Pra sempre. Ele vai seguir a vida dele e vai esquecê-la totalmente. E ela também vai seguir com o casamento dela. Que aí até eles voltam nesse assunto do destino, né? Que lá eles dão outro nome que eu me recuso a dizer aqui qual é. O Yin-Yun, tá? O Yin-Yun. Yin-Yun pode ser considerado destino, né? E aí eles começam falando, de repente... E no filme, né, eles falam que se você se casa com uma pessoa porque vocês já compartilharam, sei lá, quantas vidas juntos, e aí até que numa vida vocês se casam. E aí fica naquela, né? Eu espero que nas próximas vidas a gente consiga compartilhar a ponto de chegar numa em que a gente seja a escolha um do outro, né? E ele vai embora. E aí é isso, ela volta chorando, e aí, assim, chorando porque acabou, né? Aquilo ali acabou, e ela fez a escolha, e é isso, sabe? E eu fiquei assim, caraca, e é isso, acabou, não vai rolar nada, é isso mesmo, sabe? Aí vem uma sensação de tipo, pô, a vida é triste, né? Tem que fazer escolha, é tudo muito triste. Pô, sacanagem, fiquei malzona. Eu ia falar dessa cena do Uber mais pra frente, né? Mas já que tocamos no assunto, eu vou dizer, a cena do Uber foi aquela cena que me destruiu, entendeu? Eu tava assistindo o filme e achando tudo lindo, maravilhoso, só que quando chegou nesses 30 segundos finais, eu chorei muito, mas tipo assim, muito, porque eu peguei tudo que aconteceu de lá do comecinho do filme, de toda a infância, de tudo que eles passaram, pra terminar assim, dessa forma. E doeu, tipo assim, é um filme, eu falo isso pras pessoas, é um filme tão bom que chega a doer, machuca.
porque é uma realidade, é uma coisa que infelizmente acontece no dia a dia. O que eu gosto de Vidas Passadas é justamente pelo fato de que não é tudo muito platônico, não é aquela coisa lúdica, não é aquele conto de fadas. Ai, nossa, o grande amor que não sei o que retornou e agora vamos viver felizes para sempre. Não, é a realidade nua e crua. E essa cena que o Efraim até falou que tem todo um plano sequência. Eu sou apaixonado pela delicadeza que a diretora colocou nessa parte, nessa cena. Só uma câmera mostrando os dois andando ali pela rua, esperando o Uber. Antes do Uber chegar, eles ficam um tempo olhando um pro outro. E acho que foi nesse momento que a Camila até pode ter pensado, nossa, será se vai rolar beijo? Será se eles vão dar um beijinho, um selinho? E não. O Uber chega, eles se abraçam, aquele abraço tipo meio que, beleza, né, tem que abraçar, mas não vou ficar abraçar muito tempo, porque senão eu vou desabar. E a Nora tentando se manter firme ali, né, tentando se manter firme o tempo todo, até talvez para ele ir embora tendo essa visão que ela é uma mulher forte, porque ela sempre passou essa visão de ser uma mulher forte, certo? Perfeito. De nenhuma forma ela queria demonstrar isso pra ele. Tipo, você tá indo embora, mas eu quero que você tenha essa imagem de mim, que eu sou uma mulher forte, que eu passei tudo isso, enfrentei tudo isso e estou aqui de pé. Então ela sai, ela tá meio assim, depois que ele entra no Uber, né? Ela vai voltando, meio chorosa, só que até então eu pensava que, beleza, iam entrar, ele ia perguntar, e aí, como é que foi? Ele entrou no Uber? Mas não, ela chegou de frente do marido, o marido tava sentado na escada, perdão, e ela desabou. E tipo, e agora que eu percebi, que eu acho que a Nora eu não lembro de ter visto a Nora chorando antes. Tipo, de chorar assim, de sentir dor. Não. Eu não lembro. Acho que no filme inteiro ela não chora. Ela não chora. Ela sempre sorrindo, sempre com aquele sorriso de confiança, né? Passando aquela confiança, assim, pros personagens, pra quem assiste. E nesse momento que ela desabou, eu desabei junto com ela, velho. Porque foi muito forte. A maturidade do marido também, do Arthur. Tipo, caramba. Esse cara deve ter ficado de coração... Isso é muito louco, cara. Ele deve ter ficado de coração partido por ela, porque é uma parte dela. E ao mesmo tempo ele deve ter sentido um alívio enorme. Cara, essa cena é filha da puta, porque olha só, ela tá indo embora, ele tá indo embora, ela vai acompanhar ele. No momento em que eles se abraçam e o cara vai embora, ela não tá dando só adeus pra ele. Eu interpretei como se ela estivesse dando adeus ao passado dela. Ao passado, eu também. Toda uma carga cultural nacionalista dela, porque a Coreia tem essa coisa nacionalista e tal. Então, ela tava dando adeus a uma parte muito significativa da vida dela. E ela é uma imigrante, então ela passou pelo Canadá, passou pelos Estados Unidos, então ela tá dando adeus a uma parte do passado dela, uma parte de quem ela é. E ela é uma imigrante, então ela fica naquele meio termo. Eu fui da Coreia do Sul, aí eu sou americana, eu sou canadense, o que eu sou agora? E eu tô dando adeus pra uma parte muito significativa da minha vida. Então, ela fica nessa área que ela não sabe se definir muito bem, né? Ela dá adeus à Coreia, ela, de uma certa forma, ela não é totalmente canadense, nem é totalmente americana, ela é uma imigrante, como eu falei, e ela se sente como se tivesse deslocada, sabe? Mas isso tudo sendo ela mesma, sabe? Cara, eu achei isso muito... Cara, essa cena é muito boa, cara. E eu fico impressionado com a maturidade do marido dela de acolher, de guardar a dor dele. Cara, isso é difícil pra caralho num relacionamento, cara. Tem dias que um relacionamento, por mais construtivo que ele seja, a gente tem momentos bons e a gente tem momentos ruins. Tem dia, cara, que tu não tá se dando pra você mesmo, você imagina você se dar pra outra pessoa. E nesse momento, o Arthur, ele guarda a dor dele pra poder abraçar ela naquele momento de dor dela. Caraca, mano, eu olhei e falei assim, cara, não é possível, esse cara é muito evoluído. Ele é muito, muito evoluído. E dá vontade de colocar ele no potinho, né? Eu fiquei pensando, gente, se para ter um relacionamento precisa desse nível de maturidade, ferrou pra mim, porque não consigo. Mas, assim, ele foi um marido. Entendo porque ela, no fim das contas, optou pelo marido, porque ele é um cara, assim, muito fofo. E é bem isso, ele guardou a dor dele, qualquer coisa, questão do ego, sabe? Porque ali ela precisava de um ombro amigo e ele seria essa pessoa. Em várias partes do filme, né, mostra o quanto a relação deles é bem agradável, né? O quanto ele é um cara legal com ela. Então, assim, ele foi o que ele precisava ser para ela
naquele momento, né? Ela não precisava de alguém para julgar ou algo do tipo. Ela precisava de alguém para ampará-la e ele foi essa pessoa. E uma coisa também que eu esqueci de falar é que no final ele meio que já estava conformado. No entendimento dele era como se ele já tivesse perdido ela. Então ele deixou o caminho aberto. Ele deixou o caminho aberto e já ficou, cara, é isso. Ela vai... Acho que no coração dele, ele já tinha 101% de certeza de que ela iria escolher o Haesung, iria querer voltar para ele. Então ele já estava conformado. Então nesse momento que ele, que a Nora volta para ele, começa a chorar, e como o Efraim falou, que ao mesmo tempo que ele sentiu a dor dela por estar sofrendo, porque ela realmente não está apenas deixando para trás um amor de infância, está deixando o passado dela inteiro, uma parte da vida dela, mas ao mesmo tempo ele teve que recolher a dor dele, deixar a dor dele ali dentro num lugarzinho para poder dar assistência para ela. Cara, e isso assim, quando eu penso nessa cena como um todo, eu me emociono mesmo, tipo, até a minha voz fica embargada. Eu me emociono porque não é todo mundo que teria essa maturidade, teria essa... maturidade mesmo, acho que essa é a palavra certa. Não teria essa maturidade para poder fazer tudo isso, porque dá para perceber ali que foi graduando. Conforme o Haesung apareceu novamente na vida da Nora, dava para perceber que o brilho nos olhos do Arthur estava sumindo, porque o Arthur tinha uma mulher perfeita, uma mulher ideal, escritora, igual ele. E quando esse rapaz apareceu, dava para perceber aquele sentimento meio de frustração, talvez até um pouco de impotência, tipo, caramba, eu não sou suficiente para ela, será? Talvez por algum momento possa ter passado essa sensação na cabeça dele, na mente dele. Mas quando chega no final, que ele vê que ela decidiu ficar. Ela poderia ter ido, ela poderia ter entrado naquele Uber junto com ele e partiu Coreia. E não, ela ficou. Então, cara, gente, esse filme, assim, ele é sensacional. Ele tem tantas camadas que daria pra gente discutir, assim, horas e horas e horas pra falar desse filme, do tão perfeito que ele é. O IC, cara, o IC é uma merda, porque eu fiquei... Depois que eu vi esse filme umas 3 vezes. Eu fiquei lembrando relacionamentos que eu tive, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, e se eu tivesse feito tal coisa e não tal coisa? Será que seria diferente? Tá, e se fosse diferente? Será que seria tão bom quanto eu acredito que poderia ser? Eu acho que a personagem Nora ficou pensando nisso. E se eu voltar pra ele? Será que as coisas vão ser tão boas quanto a gente acha que poderia ter sido? Porque nós, teoricamente, perdemos 24 anos da nossa vida por não estarmos juntos. Mas será que... Mas eu vivi esses 24 anos sem ele, encaminhei minha vida. Se eu ficar com ele, vai ser tão bom assim quanto a gente acha que poderia ser? É a merda do IC. E aí eu entendo o peso da escolha dela, por ela ter uma vida já toda encaminhada, e largar a mão disso pra ir pra uma coisa incerta, a gente não sabe. Então eu não crucifico, porque eu vi gente falando, porra, a Nora tinha que ter voltado pro cara e tal, não sei o que. Cara, mas assim, eu entendo que a história é construída pra você ver, a história, ela é construída pra você ver todos os lados, não dá pra escolher um lado só. Então eu entendo perfeitamente a escolha dela de não ter ficado com o cara, e eu não crucifico ela por isso. Eu sinto muito pelo Haesung, fico aliviado pelo Arthur, e eu entendo a escolha dela. Cara, não tem lado fácil, não tem escolhas fáceis. E o filme, ele meio que dá umas pistas de que os dois podem não ficar juntos, ela e o Haesung, porque tem planos filmados em que, se você olhar, por exemplo, tem a cena da escola, né? Tem a cena da escola, que eles são crianças, eles estão voltando pra casa. Quando eles estão voltando pra casa, ela sobe umas escadas, ela sobe umas escadas pro lado direito, e ele segue pro lado esquerdo, indo pra um final de uma viela. Então, assim, parece que visualmente ele tá contando uma história ali do tipo, cara, eles estão destinados a ficarem separados. Até mesmo quando rola o reencontro deles, o segundo reencontro, que é o reencontro físico, que ele vai pra Nova York, se você olhar os quadros, tem 2 estátuas ou 2 imagens, enfim, no fundo, e essas imagens, elas estão de costas uma pra outra, sabe? Então o filme brinca com esse... Não sei se vocês perceberam isso. Eu percebi a questão da rua mesmo, que ela vai subir nas escadas e ele vai descendo. Agora, das estátuas, eu não tinha me ligado, não. Mas é um indicativo, né? O próprio filme já dá um spoiler do que é o final. Mas é aquilo que eu falei no início. A gente tá muito acostumado de relações avassaladoras, que a gente acha que
ignora completamente esses pequenos spoilers dentro do filme. Eu lembro que teve muita gente que não gostou do filme. Primeiro, pela questão dele ser um filme lento, e isso eu concordo, porque é um filme lento mesmo. E segundo, porque eu não achei ele nada disso, nada de impactante, que não sei o quê, porque eles deveriam ficar juntos, porque não teve final feliz e tal. Eu falei, gente, mas esse é um filme que de fato ele mostra como seria na realidade. A vida da gente, a vida em si, ela não é feita apenas de finais felizes. Ela não é feita apenas de coisas maravilhosas. Não acontece sempre, todo dia, coisas maravilhosas com a gente. Infelizmente, acontecem coisas ruins, acontecem coisas tristes. Então, eu acho que a galera, as pessoas, elas estão muito acostumadas com essa receita de bolo, daquele filme prático que oferece apenas aquilo que você quer ver, aquilo que o seu ego se sente bem. Eles não estão acostumados a ver um filme assim que machuca no seu ego, que te fere. Eles não estão acostumados com isso. Então, para essas pessoas, o filme não funcionou porque não foi o conto de fadas que eles estavam esperando. Eu acho que a galera tá acostumada com filmes como... E não tira o mérito desses filmes, tá? Mas a galera acho que tá acostumada com filmes como Hit, Conselheiro Amoroso, Melhor Amigo da Noiva, Um Lugar Chamado Notting Hill, esses filmes que são clássicos, que tem essa estrutura clássica, né? De garoto conhece a garota, eles se interessam, acontece umas divergências, casal se separa, existe a corrida pros dois se reencontrarem. É uma fórmula que dá muito certo se o roteiro for redondinho, se tivermos bons atores. E aí, quando você vê em filmes como esse, a parada é muito disruptiva. Eu lembro que eu vi um filmaço que a gente também fez gravação, fazendo um jabá aqui do Mesa pra 4. Quem quiser, quando terminar isso aqui, vai lá ver a nossa gravação sobre 500 Dias com Ela. Cara, 500 Dias com Ela, eu acho um filmaço, porque já de cara fala, isso aqui não é uma história de amor, é uma história sobre o amor, e o amor é complicado. E no final, acontece toda aquela divergência entre a Summer e o cara lá, e aí fica aquela discussão, a Summer foi escrota ou não foi? O Tom foi iludido ou não foi? E no final os dois, spoiler, não ficam juntos. E é uma história que realmente pode acontecer. Então eu gosto quando a gente tem essas pequenas sacadas de roteiro, a gente acaba se enxergando nos personagens. Tem uma cena específica no Vidas Passadas que eu gosto muito, que é essa cena do bar, né? Essa cena do bar, que eles estão ali, né, tal, conversando, que primeiro ela aparece no início do filme, e aí tem duas pessoas conversando, a gente não sabe quem são essas pessoas, e estão falando assim, mas será que eles são um casal e o cara é o intérprete? Ou será que eles são irmãos e o cara é um amigo? Eles não sabem qual é o contexto da parada. E depois eles voltam pra essa cena, mais no final do filme, né? E eu me identifico muito... de novo, né? Toda vez que a gente faz gravação sobre filmes sobre relacionamentos, eu acabo me expondo, acabo falando que eu não devo. Eu não vou citar nomes de coisa que me aconteceu, mas essa cena do bar em que estão conversando, isso já aconteceu comigo, no ano de 2009. Vou resumir bem rápido aqui. Eu conheci uma garota em 2009 que era maravilhosa, a menina era linda, era inteligente, tinha bom gosto, porra, a mulher era foda, sabe? E a gente ficou naquele romance. E tal, não sei o quê. A gente teve a oportunidade de ficar junto várias vezes, mas a gente não ficou. Por quê? Porque ela tava noiva de outro cara. E aí a gente conversava e tudo mais. Cara, eu escrevia a carta pra ela chorava, porque a gente tinha um amigo em comum, e esse amigo em comum conversava com ela, e enfim, eu ficava sabendo por ele e tal. E aí eu lembro que eu mandei pra ela uma frase, igual a frase do Owen Wilson, naquele filme Penetra as Mãos de Bico, que é hilário. Que eu virei pra ela, eu tinha visto esse filme, né? E eu virei pra ela, né? E eu falei assim, isso foi em 2009, 2010, acho que a última vez que a gente parou de se ver foi em 2011, não lembro. Mas eu virei pra ela e falei assim, cara, eu não tô pedindo pra você casar comigo, eu tô pedindo pra você não casar com ele, porque, cara, o teu noivo é um puta de um babaca, enfim, muita história rolando. E aí quando tem, né? Aí eu falei isso, cara, eu tô pedindo pra você não casar com ele. Mano, a garota começou a chorar e falou, cara, não me pede isso, pelo amor de Deus. E ela com flor na mão, porque eu levei flor pra... Cara, foi um novelão. E aí essa cena final do Vidas Passadas me lembrou o que eu passei, porque ela casou, no final das contas ela casou, ela teve uma filha, e eu tava indo trabalhar, a gente trabalhava no mesmo local, né, no mesmo prédio, né, e aí eu reencontrei com ela, e tava ela, o marido e a filha. E toda vez que a gente se encontrava, eu não tô de sacanagem. Toda vez que a gente se encontrava, a gente parava e ficava conversando com o outro, babando um pelo outro, e a gente não fazia nada. E aí eu comecei a conversar com ela, ela esqueceu que o marido e a filha de colo tava do lado. Ela se deu conta, desculpa, esse aqui é o meu marido fulano de tal, essa aqui é minha filha e tal. Aí, tipo, eu dei um oi, ele me deu um oi, tipo, ele apertou minha mão, ele sabia. Cara, eu tenho certeza que esse filho da puta sabia. Ele apertou a minha mão de um jeito que, tipo, chegou até a doer. Fala aí, beleza? E a gente
continuou conversando e, tipo, a gente cagou pra existência dos dois. E ela me olhou e ela falou o que ela sempre falava pra mim quando a gente se despedia. Ela falou assim, Efra, então depois a gente se fala, tá? Depois a gente fala. A gente almoça algum dia. A gente almoça algum dia. E ela foi embora e eu nunca mais vi essa garota. Cara, eu vi essa cena e falei, meu Deus do céu, não é possível. São várias coisinhas que tem no filme ali que remetem a coisas que eu vivi, né, em diferentes estágios da minha vida, em diferentes relacionamentos. Mas, porra, eu vi essa cena e falei, filha da puta. Efraim vividão, pô. Relaxa, a gente não vai falar seu nome. Não é lá, não, é Sei, eu só falei o nome Acabou aleatório. saindo. Gente, pra encerrar, qual é a nota que vocês dão pra esse filmaço? Eu dou 4 cadeiras pra esse filme, pra mim a nota 10, mesmo que o filme tenha um ritmo mais lento, mais compassado, que é diferente do que a gente vê do cinema norte-americano. Eu dou uma nota 4 cadeiras, porque, cara, que filmaço. É um filmaço, eu me vi ali, parece que é a história da minha vida em alguns momentos ali, sem a minha autorização, né, vamos botar assim. E eu acho que um dos motivos do filme ser muito apelativo, né, é porque é baseado levemente, né, na vida da diretora que acabou participando da roteirização. Bom, gente, eu dou 4 cadeiras também. Eu gosto muito de filmes que retratam o dia a dia. Eu sei que a gente fica assim, pô, mas eu já vivo o dia a dia, quero ilusão. Mas, cara, não sei, eu me amarro, porque aí eu vou pensando coisas sobre a minha própria vida, sabe? Sobre as decisões que eu tenho que tomar. Então, eu gostei muito, muito desse filme. Realmente tem um ritmo lento, mas esse ritmo lento não me incomodou, como eu pensei que poderia me incomodar. Eu só acho que talvez, por exemplo, eu acho que esse filme vai falar mais com pessoas que são casadas ou que foram casadas. Não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas que já foram casadas ou que são casadas, né, atualmente, elas vão sentir ainda mais o drama que a Nora tá vivendo, sabe? Aquela empatia da escolha de, tipo, abrir mão de uma coisa que você já tem consolidada por uma aventura, talvez, você não tem certeza. Porque pra quem é solteiro, pra quem nunca se casou, tudo assim, se você tá em dúvida, então dá pra você falar, vou pensar, vou ir ali, vou me separar. Não sei, pra gente é um pouco mais fluido, mas quando você tá numa relação já, num casamento que você vive aquilo, você já percebe as nuances, né, as construções daquela relação e do que, na verdade, você vai perder, que é muito mais do que só um casamento, aquela coisa superficial, entendeu? Mas fora isso, pra mim, 4 cadeiras. Eu vou dar 4 cadeiras também, porque de fato é um filme que realmente mexeu muito assim comigo. Acho que tocou em várias áreas assim da minha vida. E apesar de ter essa questão do ritmo ser um pouco lento, não é aquele filme cheio de explosões que eu falo, não tem aquela muita ação, aquele filme cheio de coisas e tal. É um filme muito mais intimista, que trabalha na sutileza de detalhes, que tem muitas nuances. E eu concordo com o que a Camila disse, que eu acho que é um filme que foi feito principalmente para pessoas que já são casadas ou que já foram casadas em alguma época ou estão em um relacionamento já duradouro, né? Já estão com um relacionamento estabelecido, porque é justamente essas pessoas, é justamente esse público que vai se identificar melhor, que vai poder extrair melhor como que são as coisas, como que funcionam as coisas. Muitas vezes a gente pode até pensar, poxa, eu poderia estar fazendo diferente no meu relacionamento. Eu, quando assisti esse filme, eu pensei dessa forma. Eu fiquei, cara, eu poderia ser um pouquinho mais compreensivo nessa parte. Eu poderia, talvez, afrouxar um pouquinho as rédeas nesse canto aqui. Poderia tentar ser mais compreensivo. Então, por diversas vezes me veio esses pensamentos também. Então, eu acredito que Vidas Passadas é um filme que conversa muito com o pessoal que está dentro de um relacionamento, ou que esteve, certo? Já foi antes e no momento não está mais, não sei. Acho que para uma pessoa solteira, uma pessoa assim, que eu diria que não teve aquela vida amorosa muito forte, que não teve um vínculo amoroso muito forte, talvez esse tipo de filme não funcione. Então, é tanto que a maioria das pessoas que eu vi, que reclamaram, que falaram mal do filme,
são justamente pessoas que se encaixam nesse perfil. Pessoas ou solteiras, ou aquela pessoa que só vive com ficante. Tá, hoje tá com ficante, amanhã tá com outro. Tipo, não entende nada de relacionamento. Tá pra Nath, hoje eu tô pro crime. Então, cara, o que uma pessoa, assim, com todo respeito, mas o que uma pessoa com esse perfil vai poder extrair desse filme, vai entender desse filme? Não vai. É um filme maravilhoso, como eu já falei. Assisti 2 vezes. Na segunda vez eu gostei muito mais, porque eu consegui entender muito melhor todas as nuances, todos os detalhes dele. Então, com certeza, 4 cadeiras. E é isso aí, galera. Esse foi mais um MesaCast, mais um dessas nossas gravações intimistas. Então, se você curte gravações mais intimistas, vá lá ouvir o 500 Dias com Ela, vá lá ouvir o Questão de Tempo, que também é um outro filmaço sobre relacionamento que a gente também gravou. Então, você já sabe, dá as 5 estrelinhas, a gente tá no YouTube, compartilha com seus amigos, ativa o sininho. A gente também tá no Spotify, Deezer e outros agregadores, então dá as 5 estrelinhas, porque isso é importante pra caramba pra gente, porque isso é um termômetro, é uma resposta de que o que a gente tá fazendo é o que vocês estão gostando, o que vocês estão curtindo. Se tiver uma crítica, uma sugestão, mesa04@gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM lá no Instagram. Muito obrigado pelos ouvintes, né, pela paciência dos ouvintes em ficar ouvindo um bando de nerd chato que fica falando sobre o filme. Galera, até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau. Um detalhe até que eu esqueci, cara, de falar, uma curiosidade, né? Quando eles se reencontram, tem uma cena que quando eles se reencontram, é ela quem vem e abraça ele, né? E na despedida, quando eles vão se despedir de fato, né? Que é o último momento que eles estão juntos, é ele quem abraça ela e é ele quem faz o discurso final perguntando o que eles são um pro outro e se a hora deles não é agora e tal, que é quando ela faz aquele discurso sobre as várias camadas e casamento e parará, 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 e aí ele vai embora. Cara, esse filme é... Porra, que filme filha da puta, cara. Meu Deus do céu, cara. Se tu tiver com um emocional abalado, esse filme te tritura, cara. Filmaço. É verdade. Eu não recomendo pra quem tá sofrendo. Quem tá sofrendo, passe longe desse filme. Eu assisti, nossa, tava numa vibe super boa. Tipo, eu não lembro a época que eu assisti a primeira vez. Mas enfim, era uma época boa. Eu, tipo, tava, que massa, tô doideira. Quando eu assisti, moço, eu saí em depressão. Falei, meu Deus do céu, que foi isso que eu assisti? Cara, eu não recomendo pra quem tá. Pra quem já tá ruim. Não amem, gente. Não amem, que não vale a pena. O bagulho é ficar na putaria mesmo. Adoro.